tenho que mudar alguma coisa. Bom, então, boa noite a todos novamente, né? É um grande prazer para a gente. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estava Sim. com problema de som Esse aqui. que fica, dá para tirar, Sidney? Pode dar um ok, dá para dar ok aí? Como? Conseguiu? Tenho, continuar ou sair da reunião? Continuar. Tá, obrigada. Saiu? Saiu. Beleza. Bom, então, para nós é um grande prazer ter a Cibele aqui com a gente, né? E todos vocês. A Cibele hoje ela vai falar da escuta em Ogden, e a gente vem vindo com esse programa desde março, né? Com a nossa programação da escuta analítica. E, na sequência, hoje a gente tem a escuta em Ogden, que a Cibele vai nos trazer. E espero que a gente possa ter uma ótima reunião, como tem sido as anteriores, né? E a gente pode iniciar. Nós temos aí mais ou menos 1h30 para estar juntos. Cibele, se você quiser falar em torno de uns 50 minutos, 1 hora, depois a gente abre para conversa, né? Pode ser? Uhum. Pode Tá bom? ser, pode ser. Então, Cida, bom, boa noite a todos, né? Eu estou muito contente de estar aqui hoje e vou falar assim para você, Cida. Eu vou falando, eu não vou me preocupar com o tempo. Aí você vai sinalizando para mim, tá bom? Sim, A hora de sim. parar, da gente conversar. Então, eu vou falar livremente. Para mim, não são só palavras, é um prazer mesmo muito grande estar aqui por vários motivos, assim. Um deles, eu já tive a oportunidade de dizer, eu acho que a Cida foi muito feliz na escolha do programa, né? Então, hoje a gente vai estar terminando o primeiro semestre, né? Então, nós falamos a escuta em Freud, em Klein, o Winnicott, e agora nós vamos falar do Thomas Ogden, né? Então, eu fiquei pensando assim, para nós falarmos da escuta em Ogden, existem algumas coisas que a gente precisa contextualizar na obra dele para poder entender, porque o Ogden, ele tem algumas características muito específicas que diz respeito à maneira como ele fala e à maneira como ele ouve. É muito peculiar desse autor, né? Mas eu gostaria, sim, de falar sobre isso com vocês para chegar a dizer assim, olha, o Ogden ouve história para ele chegar nessa inovação que ele tem. O Ogden hoje ele é visto como um dos grandes autores da psicanálise mundial, né? E ele foi fazendo todo um desenvolvimento muito específico. Então, tem várias coisas que eu vou precisar conversar com vocês para a gente poder ir entendendo, né? Algumas coisas eu acho que fica meio repetitivo, eu já falei em outros lugares, vocês já ouviram, mas não tem jeito, né? A gente repete, 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 como a gente repete Freud, Klein, todos eles, né? E sempre com um prisma diferente, vai existindo uma razão de ser, da gente continuar mostrando algumas coisas que são essenciais na obra daquele autor. Então, eu vou começar dizendo assim, da onde que ele vem.
tanto do ponto de vista concreto mesmo, como da trajetória e da formação dele. Então, o Thomas Ogden, ele é americano, hoje ele tem mais ou menos uns 75 anos, uma pessoa muito ativa, ele produz muito, né? E ele mora em São Francisco, na Califórnia. E por ali ele fez a faculdade, depois ele foi fazer residência em Yale, que ele se formou, e depois, bom, ele ficou muito tempo na academia como professor, dando aula de psiquiatria. Ele dirigiu durante uns 25 anos um centro de estudo e atendimento aos quadros psicóticos, então já é alguma coisa que dá uma vivência muito importante para a pessoa, né? E depois ele ficou um tempo em Londres, e ele ficou na Tavistock Clínica, então ele tem muita influência de toda a escola de Londres, Bion, Winnicott, Melanie Klein, né? E ele queria isso, ele foi buscar isso lá, porque ele não queria, porque vocês sabem que uma grande parte nos Estados Unidos é a psicologia do ego que é dominante, né? Então, ele já tinha esse interesse muito grande pela psicanálise. Então, ele foi para lá. Nessa trajetória toda, o autor que ele se declara assim, absolutamente da preferência dele, e que ele tem muita interlocução, que é muito importante na formação dele, é o Winnicott. E a gente vai ver por quê. Então, uma das coisas assim muito importante que ele foi evoluindo, ele foi saindo de uma psicanálise mais clássica, que ele mesmo destaca nessa psicanálise mais clássica, o Freud e a Melanie Klein, que ele tem um artigo recente que ele chama esse tipo da psicanálise, e que é muito importante, não é que ele abandona isso, ele vai usando todos esses conhecimentos, mas ele fala de uma psicanálise epistemológica, que é mais um tipo da psicanálise que ela dá a interpretação para a pessoa, né? Então, vocês pensem assim, em tudo que vocês estudaram do Freud, da Melanie Klein, e no desenvolvimento deles para entender o funcionamento do mundo interno. Então, o psicanalista tinha uma atitude de interpretação, de explicação, de mostrar para a pessoa o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, né? Aí nós vamos para uma outra psicanálise que ele vai descrever, que ela tem um outro sentido, e nesse outro grupo nós vamos colocar o Bion, o Winnicott e o próprio Thomas Ogden, que é aquela psicanálise interessada no vir a ser, no tornar-se. E para que isso aconteça, a questão da intersubjetividade se torna muito importante. O que quer dizer isso? O psicanalista vai trabalhar, aqui, desses primeiros que eu falei, o Freud e a Melanie Klein, eles vão trabalhar com a interpretação, de mostrar as coisas para o paciente. E esse outro grupo, agora mais contemporâneo, ele vai trabalhar com a intersubjetividade, o que acontece na relação entre os dois. E aqui que a gente fala que é como se você fizesse uma psicanálise para cada paciente que você tem. Uma linguagem, uma escuta e um tipo de interação que é aquela escola que fala
Esse tipo de psicanálise, os dois são atingidos, tanto o analista quanto o paciente, né? Então, essa que é a psicanálise ontológica, é a do vir a ser de cada pessoa particular. Então, eu vou falando assim, eu vou dizendo para vocês, o Ogden, ele se interessa enormemente pela linguagem, pela espontaneidade do analista. Vejam bem, não é uma coisa que cada um faz o que quer de terra de ninguém, não é isso, mas é você não ser uma pessoa que repete coisas que você lê, entende? Que você fica buscando um jeito determinado de interpretar uma pessoa que ele fala assim, a pessoa que fala como um analista, sabe o que é isso? Assim, que veste meio uma camisa, assim. Aqui ele fala que você leva muitos anos para falar como você mesmo, espontaneamente, e adquirir a sua maneira de ser. Por que que isso para ele tem importância? Porque ele valoriza muito a possibilidade de um analista usar as palavras dele, o conhecimento dele, para ajudar a chegar muito perto do lado humano de cada pessoa, captando algo de humano. Porque ele entende que você entrando em contato com essa parte no seu mundo interno, tantas frases que ele fala para aprender a ouvir a música do que está acontecendo, coisas assim, você vai estruturando a sua própria identidade e com uma certa independência e liberdade para você ser o que você é. Daí eu repito para vocês, não porque você fica irreverente, que você fala o que quer, tal. Não é. É no sentido de poder chegar perto da especificidade de cada pessoa. Então, por exemplo, ele é um autor também que ele se interessa enormemente por literatura, né? Autores preferidos dele, o Henry James, né? Que tem coisas assim belíssimas, né? O Luiz Fernando está aqui. Uma vez a gente comentou no Cine Debate um filme que era baseado numa novela do Henry James. Não sei se vocês se lembram de um filme que chamava Pelos Olhos de Maisie, o que Maisie sabia. E é uma novela do Henry James. É tão bonito o filme que eles fizeram a filmagem numa câmera baixa, na altura dos olhos de uma criança de 7 anos, como ela via o mundo, né? Então, eu estou falando assim, esses assuntos interessam muito para o Thomas Ogden. Então, ele gosta enormemente do Jorge Luiz Borges e do Henry James, mas vocês veem que o texto dele é todo entremeado por Shakespeare, por Goethe e todos esses autores que mundialmente são muito conhecidos, muito recorridos, né? E ele tem uma concepção assim, por exemplo, ele fala que quando você lê um texto, na verdade, você escreve esse texto junto com o autor, né? Ele se interessa muito, por exemplo, o que vai se passando, você pega alguma coisa para ler, o tipo de associação que você vai fazendo, né? Então, o que você está entendendo, o que você colaboraria com o autor para poder fazer aquilo lá, né? Ele se interessa, por exemplo, por uma leitura, sabe uma leitura que às vezes você pega um livro para ler e você se perde no texto, você não sabe que oração, tal.
quando você viu, já passaram 2 horas, tal, de tanto que aquilo te pegou, né? Isso, ele fala muito sobre isso, e isso é uma influência enorme do Winnicott, né? Aquela situação de você ser junto com o outro, aquela mistura que o Winnicott fala do bebê com a mãe. Então, eu estou falando assim para vocês, o que que é intersubjetividade? O que que é você se formar a partir de uma relação com o outro, onde existe um amálgama entre as 2 pessoas, o que que é intersubjetividade, né? E o que que brota a partir daí? Vocês vejam que é totalmente diferente da gente falar de uma colocação mais clássica de psicanálise, que você fala então de neutralidade, do analista interpretando, quando o analisando não aceita a interpretação, então você fala da questão da resistência, né? Que fala, quando eu comecei, assim, que vocês ainda nem tinham nascido, então fala assim, é porque ainda não está preparado para ouvir o que está sendo colocado, né? Então, isso, pela teoria do Ogden, vai sendo abandonado, né? E para ele interessa imensamente o que que o paciente fala, o que que o paciente associou, né? Então, eu estou fazendo assim uma introdução para colocar aonde que o Thomas Ogden está, né? Até aqui, alguém quer falar alguma coisa para mim? Quer me perguntar alguma coisa? Não, não atrapalha, viu? Se vocês quiserem falar alguma coisa agora, né? Ou eu vou continuando, se tiver uma coisa que vocês não estão entendendo, pode falar, tá? Eu queria falar assim que o estilo de Thomas Ogden e as contribuições pessoais para a psicanálise incluem a introdução do conceito do terceiro analítico. Terceiro analítico é uma definição dele que, de tudo isso que eu falei, vocês vão entender com facilidade. Ele acredita, assim, que quando começa uma sessão, o analista está disposto a doar uma parte da identidade dele, o paciente também, e os dois vão formar uma terceira entidade. Não é o paciente, não é o analista, mas é um terceiro que pode analisar o que está acontecendo entre os dois e pode falar pelos dois. Então, ele tem uma convicção, por exemplo, que quando você está em análise, você sonha para o analista, você sonha para poder contar aquele sonho para o seu analista. Aquilo passa a fazer parte do que eles estão trabalhando, né? A outra coisa que caracteriza enormemente o Ogden é o uso dos devaneios, né? Aqui nós vamos conversar bastante para poder entender muito bem, mas quando vocês veem as apresentações clínicas dele, ele mostra isso muito bem, porque o paciente fala uma coisa e ele trabalha muito com o que ele pensou a partir daquilo. O que que veio? Sabe quando você está trabalhando e de repente você começa a pensar uma coisa que fazia muito tempo que você não pensava, que parece que não tem nada a ver com aquele momento e que não é questão contratransferencial, porque a sua análise não está indo bem ou está faltando análise, não é essa definição de transferência, mas são devaneios que aparecem na sua cabeça
e que é muito difícil trabalhar com isso, mas que se você for pensando, talvez você com o seu devaneio consiga captar alguma coisa do que o paciente está falando. E eu tinha pensado hoje aqui de trazer uma situação clínica que eu acho maravilhosa, que está em Reverie Interpretação, mas depois eu resolvi não trazer porque ela é muito longa e eu acho que não daria tempo. Eu vou, eu vou depois pedir para a Cida para a gente pega uma cópia desse texto e manda. É bem longo, mas vale a pena porque é uma aula de como o Ogden trabalha. Toda a interseção que ele vai fazendo, sabe? Ele estava trabalhando com uma paciente, vocês vão lendo isso, e ele estava assim muito doído que ele tinha perdido uma amiga de um processo de câncer, até esse livro aqui ele dedica a ela, o Reverie Interpretação, e é justamente uma situação clínica que ele fala, que ele começou a se lembrar muito dela e ele achou que ele tinha sido muito duro com a amiga, porque eles falava da doença para ele e ele conversava com ela assim. Mas a hora que ele estava com a paciente, ele começou a sofrer muito porque ele achou que ele conversava com ela, mas ele começava se defendendo. Por que você foi ajudando ele poder ver que estava acontecendo aquilo entre ele e a paciente, sabe? Então, não é um devaneio nada a ver, vai assim te dando um estalo do que está sendo vivido, né? Porque às vezes você dá atenção para a pessoa, você às vezes como analista, você está ali, conversa, trata do assunto, tal, mas você não chega, sabe, na dor real daquela pessoa, né? E ela era, no fundo, uma paciente que ela se sentia muito humilhada diante dele. E até que ela fala uma coisa que eu acho assim de uma intensidade tão grande. Ela disse que às vezes ela tinha vontade de chegar perto dele amorosamente, mas ela era muito impedida, porque ela falou: eu tinha medo que você visse meu seio e achasse muito pequeno. Olha o significado que isso tem, né? Assim, de que eu fosse uma pessoa muito assim perto de você, né? Entendeu? Muito menos, muito para baixo. Então, sabe, uma sensação de que você não tem confiança em si, de que você vai agradar, de que você vai ser acolhida, né? Bom, então, olha, nós estamos falando sobre isso, do terceiro analítico, do uso de devaneios, né? Eu estou aqui, fui falando isso para exemplificar. Aí, ele também tem uma revisão técnica muito intensa, sabe? Ele revisa muito a questão da regra fundamental, tem um artigo só sobre isso dele. A regra fundamental, nós estamos lembrando, é o que o Freud falava para o paciente ao começar o processo: você deve falar tudo o que lhe vem à cabeça, sem restrições, né? E tem muitas coisas que foram importantes nesse sentido, por exemplo, quanta coisa que o Freud descobriu quando ele impôs a regra fundamental para o homem dos ratos. Não sei se vocês se lembram, que o homem dos ratos não estava suportando ter que falar tudo que vinha na cabeça, ficar deitado no divã, e ele se levantou
para pedir para o Freud que ele não queria se submeter à regra fundamental, e a hora que ele se levantou, que o Freud viu a expressão no rosto dele, que era uma expressão de prazer sádico diante da dor, porque ele estava contando da tortura lá dos ratos, né? E nesse breve momento, o Freud depois pôde escrever coisas importantíssimas sobre o sadismo e o masoquismo, né? Então, a regra fundamental, ela tem sim a sua importância, mas, passados tantos anos, o Ogden se coloca na possibilidade de discutir isso e falar que ele acha que é uma imposição, que às vezes a pessoa vai ficar preocupada em ter que falar tudo e perde muito a naturalidade. Ele acha que é uma interferência muito complexa e ele não usa a regra fundamental. Depois que ele escreve isso, a gente vê que naturalmente a gente praticamente também não usa mais. Você não fala mais isso para os seus pacientes quando começa desse jeito formal que antes era falado, né? Então tem coisas que naturalmente vão se modificando, né? Então, olha, ele faz toda uma conversa a respeito da regra fundamental, do uso do divã. Ele também não coloca assim uma imposição para a pessoa se deitar no divã. Ele acha que é alguma coisa que pode acontecer uma evolução da cadeira para o divã de uma forma natural, né? E também a questão da frequência, do número de sessões e da análise dos sonhos, né? A maneira dele analisar os sonhos é particularmente muito interessante. E a gente tem oportunidade, conforme você vai lendo os trabalhos dele, você vai vendo o jeito dele, né, de poder, o que ele privilegia, né? Hoje eu falo para vocês que ele privilegia muito o devaneio dele para poder ir trabalhando, sabe, com a pessoa. Outra coisa também em supervisão, né? Ele colhe muito esse material junto do supervisionando, assim. Ele pede para o supervisionando escrever, conta a sessão e o que ocorreu na sua mente nesse momento, com o que você associou, o que você estava pensando, e ele vai a partir daí, né? Então, um trabalho interessantíssimo. E a perspectiva única que ele tem sobre o uso da linguagem e da escuta, né? Bem, outras coisas que eu gostaria de falar. Ele, na verdade, propõe um novo olhar para o processo analítico, estabelecendo uma visão dialética entre o sujeito e o objeto, né? Tudo isso que eu falei para vocês, o que vai acontecendo nessa dupla, ressaltando dessa forma a intersubjetividade. Os sujeitos da psicanálise, que seriam, então, o analista e o analisando, criam-se mutuamente. Não há analista sem analisando, e não há analisando sem analista, embora mantenham o contorno de suas individualidades. Isso é a influência do Winnicott, que ele falava, né, Elza? A Elza explicou tanto aqui para nós. Não existe essa coisa chamada bebê, né? Existe mãe e o bebê, né? No processo analítico, o analisando não pode ser só o sujeito da investigação, e tampouco o analista poderá ser apenas o observador dos esforços do analisando. O analista precisa ser sujeito nessa investigação, criar a investigação
E o analisando também precisa fazer parte ativa no processo dessa experiência. Então, uma outra coisa assim que tem uma importância muito grande na teoria dele é o que ele também traz muito da questão da vitalidade e da desvitalização. Então, ele fala que para haver esse trabalho entre os dois, que é um trabalho criativo entre os dois, precisa ter a vitalidade no sentido de que a pessoa ela pode estar num sofrimento grande, enfrentando coisas muito difíceis, mas ter o desejo pela vida, o desejo por conhecer. Vocês sabem, como terapeutas, a, a tristeza e a dificuldade que é o processo com uma mãe muito deprimida, né? Então, assim como a criança fica, às vezes, tão sofrida, ela acha que a culpa é dela, que ela tem que trazer a mãe para a vida, então ela faz uma porção de coisa, né, para ver se ela puxa, né? E na análise acontece a mesma coisa, né? Quer dizer, uma coisa importante do seu paciente encontrar em você é uma disponibilidade para a vida, sabe? Você saber nos seus devaneios e junto de você o que você gosta, o que te alimenta, você poder ir atrás disso. Eu não estou dizendo que a vida não seja muito difícil e que a gente não tenha muitas coisas, né? Haja visto o que a gente está vivendo agora, né? As situações que a gente fica sabendo, ou às vezes vivendo em casa, mas o que você fica sabendo, a gente sofre demais pelos outros, né? Assim, cada coisa. E além disso, você vê o que pode ter dentro de você que faz com que você a desvitalização, ela faz um mal muito grande, né? Isso precisa ser tratado, isso precisa ser visto, né? Do mesmo modo, da mesma forma que o senso de vitalidade e desvitalização de um dado momento da sessão analítica é tido como um índice importante do processo, o mesmo se dá na leitura de sua obra. Ele estabelece um diálogo com o leitor onde as palavras flutuam ao sabor da experiência emocional evocada pelo texto. Na sessão, ele tenta trabalhar com o que é evocado a partir da intersubjetividade. Ele tem uma passagem assim que é bastante citada, que fala: se o paciente fosse uma mosca que ficasse na parede e assistisse o analista na sessão com outro paciente, ele não reconheceria o seu analista, porque seria outro analista, porque é outra dupla, né? Então, a outra dupla cria outra pessoa, né? Isso se houver contato. Se não houver contato, você é sempre o mesmo. Você fala as mesmas coisas. Às vezes tinha até interpretação que a gente falava clichê, né? Que você repete, repete, repete. Então, a experiência da vitalização e desvitalização é a ideia que precisamos criar uma psicanálise para cada paciente. O grau de possibilidade em atingir esse objetivo determinará se a análise está claramente viva, de forma a poder ajudar o paciente a vivenciar aspectos não vivenciados de sua experiência e, fazendo isso, tornar-se mais genuinamente quem ele é, né? O Ogden tem um artigo também muito importante, muito bacana,
que eu vou trazer umas partes também, que se chama O Medo do Colapso e a Vida Não Vivida, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, mas ele postula o seguinte, o medo do colapso, que é um medo que você mobiliza angústias primitivas de coisas que podem ter acontecido lá atrás com um bebê, principalmente na esfera do desamparo, do medo muito grande de perder-se, né, de não ser contido, né? Esse medo que fica, de certa forma, enraizado dentro da gente e que você pode ter uma interferência grande na tua vida, faz com que você perca muitas oportunidades. Então, ele fala, pelo medo que você sente do colapso, você deixa de viver muita coisa. E isso a gente vê na clínica o tempo todo, não é verdade? Né? A pessoa evita uma ousadia que ela poderia, às vezes, se dar a licença de ter na vida, e você vai perdendo, né? As questões de pânico que a gente fala tanto, as fobias, né? No fundo, o que é isso? Medo, sim, de você entrar em contato. Então, ele acha que na análise, no processo da análise, você vai dar significado para essas coisas todas, né? E poder voltar a ter a vitalização necessária para aproveitar as oportunidades que você tem ou as que você possa criar, né? Então, eu falando isso, eu vou trazer uma situação clínica dele. Por que que eu vou trazer? Porque ela é breve, né? Eu vou ler sem cansar vocês, e ela exemplifica muito o que é a vida não vivida, o medo do colapso, né? E o que é a dupla tentar revitalizar o que estava perdido, tá? Então, eu uma comunicação que ele faz nesse artigo do medo do colapso e a vida não vivida. Então, ele conta assim. Primeiro, ele fala que quando ele trabalhava com essa paciente, que chama-se, ele vai chamá-la de Senhora Z, ele sentia uma fome física me roendo por dentro durante as sessões, que abrandava ao me encontrar com o paciente seguinte. Então, não era fome, porque fome não passa, fome você tem que comer, só passa se você comer, né? E ele sentia muito intensamente no estômago e depois que acabava a sessão, acabava. No início da análise, a senhora Z me contou que quando um vizinho lhe perguntou se ela gostava de determinado restaurante no bairro, ela respondeu para essa pessoa que nunca estivera lá nesse restaurante. Mas, na verdade, ela estivera, sim, inúmeras vezes nesse restaurante que ele perguntou. Quando revejo essa história, me dou conta de que a senhora Z, ao contá-la, ela falava verdade, a mais pura verdade do que qualquer um de nós poderia reconhecer à época. Ela frequentava o restaurante, mas ela nunca estivera realmente lá no sentido de estar viva em sua experiência de estar ali, né? Então, é interessante porque ele está falando uma coisa que às vezes a gente sente e vive na vida. Se alguém perguntar se você está vivo, eu estou. Ou não, eu já morri, porque você não está na vida. Está empurrando só, né? Anos mais tarde, ela me contou que durante os primeiros anos de análise, ela fizera um registro diário de cada uma das sessões que nós tínhamos a cada semana.
mas ela anotava apenas o que eu dizia, e nenhuma única palavra sua. Só as falas dele ela escrevia. Eu entendi a ausência da senhora Z do seu diário da análise como uma maneira dela registrar a sua própria não existência, o seu próprio colapso, sob a forma de ter rompido com a vida. A análise foi muito difícil e jamais me senti confiante de que eu ajudasse a senhora Z a tornar a sua experiência de análise uma experiência viva. Depois de muitos anos de trabalho analítico, eu propus a ela de nós encerrarmos a análise. Disse à paciente que me parecia que eu deixara de ser de qualquer ajuda para ela e ajudá-la a mudar de uma maneira viva a sua vida e que ela talvez pudesse se beneficiar mais do trabalho com uma outra pessoa. A senhora Z respondeu dizendo: olha, nunca me ocorreu que encerraríamos essa análise antes de um de nós dois morrer. Pensei, mas não disse, que ambos já estávamos mortos em muitos aspectos. E ela prosseguiu: na verdade, nunca pensei que a análise estivesse ligada à mudança e que eu tivesse que transformar alguma coisa. Para a senhora Z, mudança era um conceito sem sentido. Os mortos não mudam, e ela estava morta. Não terminaríamos até um de nós dois morrer fisicamente, porque mentalmente a análise já podia terminar. Surpreendeu-me que trazer a ideia à tona de encerrar a análise servisse como um impulso poderoso para discutir a desvitalização da paciente, a minha desvitalização com ela e a desvitalização da análise. A senhora Z disse na sessão seguinte, aquela em que levantei o encerramento da análise, que havia algumas coisas que ela queria realizar em sua vida antes de encerrarmos. Ela queria se casar, concluir sua pesquisa e publicá-la em um livro. No decorrer dos anos seguintes de análise, a senhora Z realizou todas essas metas. Discutimos o fato de que se casar é diferente de fazer um casamento e que haveria grande quantidade de trabalho à sua frente depois de pararmos para ela poder alcançar esse objetivo. Encerramos a análise 5 anos depois que toquei pela primeira vez no assunto. Nos anos seguintes, desde que paramos de trabalhar juntos, a senhora Z me escreveu cerca de 2 vezes por ano. Nessas cartas me dizia que sentia que o fim da análise não fora algo arbitrário. Agora fazia sentido para ela termos encerrado quando o fizemos e como o fizemos. Era imperativo que vivesse uma vida própria e não emprestada ou roubada de mim. Sua vida agora parece lhe pertencer para fazer o que pode, e ela se sente grata a mim por despertá-la para o fato de que antes eu eliminara a plenitude da sua vida. Acredito que a senhora Z não viveu conscientemente o medo da morte, porque, em certo sentido, já estava morta. Para a senhora Z, estar morta, estar ausente da sua própria vida, era uma forma de se proteger tanto da dor de viver no presente, um passado ainda a ser vivido, quando da dor de perceber que estava perdendo partes importantes de si mesmo. É isso, né? E tem um outro capítulo dele, em outro livro, nos Sujeitos da Psicanálise, que é sobre o isolamento pessoal,
e que, de certa maneira, foi um artigo que ele escreveu muito antes desse, mas eu acho que a semente é que ele fala assim que às vezes a pessoa se isola, como a gente vê tanto os adolescentes, as pessoas deprimidas, porque a pessoa precisa se retirar da turbulência que é estar em contato com os outros, que às vezes cansa demais ficar em contato, e o isolamento tem o sentido de se proteger, e que às vezes você tem que deixar, é claro que não num sentido exagerado, mas deixar a pessoa se isolar para ela poder ter um respiro da turbulência e poder encontrar-se com algumas coisas dela, né? Que ele acha que no isolamento pode acontecer, mas é claro que se ele fica absolutamente isolado, daí não tem a contrapartida de aprender alguma coisa no isolamento e vir para poder interagir por essas coisas em prática. Bem, queria falar também como que está o tempo, Cida? Tem tempo, Sibeli? Mais uns Tá, 10 minutos, tranquilo. tá bom, tá bom. Ele fala uma coisa assim, que eu separei, que eu queria falar para vocês. Na verdade, desenvolver a capacidade de simplesmente falar com o seu analisando é uma conquista muito grande do analista. A ideia de simplesmente falar pode ser considerada como análoga à instrução de Freud, que dizia em 1912 ao analista: ouça simplesmente, ouça, né? Frequentemente, os terapeutas e analistas falam com voz terapêutica. Daí ele escreveu assim, aqui eu não me lembro disso, mas parodiada de forma desconcertante e acurada em filmes como Noivo Neurótico e Noiva Nervosa e Sexo, Mentiras e Videotapes, que são filmes que aparecem analistas trabalhando, e essa do Noivo Neurótico eu não me lembro dessa cena, mas me lembro mais nesse outro, que é engraçadíssimo, né? E esses tons terapêuticos formais não são ouvidos em nenhuma outra forma de discurso humano. Então, às vezes, você fala de um jeito que em nenhum lugar fala daquele jeito, né? Por exemplo, uma coisa que tinha, assim, em épocas anteriores, jamais você chamar um paciente de você. Você tinha que chamar de senhor e senhora. E, às vezes, era um mocinho, uma mocinha, você chamava de senhor. Quê? Entendeu? Porque ficava completamente artificial, né? Aprender a falar com a voz própria e com as próprias palavras requer que a pessoa aprenda a ouvir e a usar os sons vivos da fala, a questão vital em toda a composição em prosa e verso. É a ação da voz, a voz tem que ter vida, né? Então, eu queria ressaltar isso, né, que o quanto que ele dá importância para a questão da interação, da naturalidade e do humano, para você poder chegar perto, e, na verdade, o que você precisa mesmo, e que é muito difícil, é você aprender o que o paciente está falando. É só isso que interessa. Qual é a dor que está por trás das palavras, né? Então, aqui é mais um trecho que eu queria falar para vocês, que ele vai falar sobre a sobreposição das réveres, né, do analista do paciente. Ele fala: uma vez que vejo
O uso de estados sobrepostos de Reverie do analista e do analisando como parte fundamental da técnica analítica, um exame minucioso de qualquer sessão analítica ou de uma série de sessões servirá para ilustrar aspectos significativos do uso analítico de Reveries. Da mesma maneira, um exame minucioso de qualquer experiência sobre o uso analítico das Reveries é específico a um momento particular de uma análise particular. Uma exploração desse momento necessariamente envolverá problemas de técnica e potencialidades de crescimento emocional que são únicos para aquele momento do movimento psicológico interpessoal entre os dois. Aí aqui ele fala que as palavras precisam estar vivas e nós precisamos tentar fazer música em vez de tocar notas. É diferente, não é? Palavras e pessoas, isso são palavras dele, né? Palavras e pessoas estão em constante movimento. O desafio da escuta e da escrita analítica é preocupar-se com a tarefa de usar a linguagem para aprender a experiência humana. Será valioso se o analista puder viver a experiência de ele sentir o que é vitalidade. A ideia de que uma análise deve ser, acima de tudo, interessante, né? A análise tem que ser interessante. Essa é uma concepção, para mim, ao mesmo tempo autoevidente e revolucionária. A análise que se transformou em configuração rotineira, em que o conhecimento é transmitido do analista para o analisando, é desinteressante. É preciso estar disponível para ser inconscientemente objeto do experimento inconsciente do outro. Isso envolve uma cessão no sentido de dar, né, um pedaço da individualidade a um terceiro sujeito, um sujeito que não é nem o analista nem o analisando, mas uma terceira subjetividade gerada pelo paranalítico. Eles têm que se perder, em certa medida, a própria cabeça. Né? A hora que você fica com a pessoa e você nem lembra que você é analista, né? Ali você está com ela. Então, acho que era isso que eu queria trazer, essas ideias para a gente poder conversar. Bom, então agora, quem quiser colocar alguma coisa, pode abrir o microfone É, e todos podem ficar à vontade. A gente tem tempo para aproveitar aí disso que a Cibele está oferecendo para a gente, né? Cibele, eu quero colocar uma questão assim, quando você fala, para você falar mais um pouco disso, quando você traz a questão da neutralidade da intimidade, né? Que essa é uma proposta do Ogden, onde há uma construção de intimidade muito intensa, mas que, por conta da assimetria, né, da condição do analista e do paciente, a questão ética, a questão da neutralidade, ela tem um outro sentido, né? Diferente uhum, da uhum, Freud, Klein, né? é.
Quer dizer, é super importante isso que você está reativando aqui, porque existe uma coisa, quando ele fala assim dos dois perderem a cabeça, de ter uma aproximação, é claro que não se está falando, acho que tem um recado, depois a gente vê. Não está assim falando que você vai se esquecer de que você está numa sessão de análise e que existe isso que a Cida falou, existe uma assimetria. Você está lá com uma função, o seu paciente está lá com outra função. Você não vai ficar falando coisas que não têm nada a ver com algo que está sendo pesquisado, com algo que está sendo buscado, né? É alguma coisa que você pode colocar a sua individualidade à disposição, mas para continuar trabalhando o que está sendo trazido. Não é para você ter uma interação como quando você está, por exemplo, com um amigo, entende? Quando você está com um amigo, você pode também conversar por associação livre e as ideias estão brotando, você pode falar das coisas que fizeram você sofrer, o que que você aprendeu, tal, tal, tal. Ali você não vai sobrecarregar o seu paciente com coisas da sua vida, né? Então, tem sim uma neutralidade que permanece no sentido de que não é você que está lá para se desenvolver emocionalmente, assim. O analista também se desenvolve porque quando você alcança a vitalidade, o desenvolvimento, você se desenvolve em todas as situações que você participar. Mas ali no caso, o paciente está trabalhando com você para adquirir uma determinada situação. Então, vamos falar da senhora Z, né? Ela tinha uma assimetria imensa com ele, né? Porque ela estava parada, ela estava desvitalizada, ela falou que nunca esteve no restaurante, querendo dizer que ela ia nos lugares meio como morta-viva. Quer dizer, você vai, mas você não aproveita, fala, nem lembro que eu fui, não sei o que eu fui fazer lá. Então, ela estava trabalhando com isso, né? Ele não, ele já devia estar, assim, numa condição mais favorecida, né? Então, eu não sei se eu respondo o que você estava levantando, né? Sim, claro, isso mesmo, né? É, Essa condição que os dois, o que é vivido no encontro, né, na experiência emocional, isso que você estava falando do terceiro, né, intersubjetivo, daquilo que surge é, nesse encontro, nos dois, que é, não é de cada um só, mas é dos dois, os dois estão vivenciando, cada um a seu modo, né? é, E é uma intimidade, né, que vai se é. constituindo ali, né? É, é. Na verdade, a proposta do Ogden, ele fala de uma proposta, assim, do analista se colocar imensamente à disposição do paciente, no sentido de sentir, de pensar, de viver junto, né? E não por uma necessidade do analista, de ter que se apoiar no paciente, mas é convidar para uma vivência de vitalidade, afinal, né? Eu,
Eu havia trazido também, depois, se vocês acharem interessante, eu posso voltar no texto e ver. Não sei o que vocês acham, se vocês acham necessário ou não. O que de cada autor que foi importante para o Ogden, né? Exatamente o que do Freud, o que da Klein, o que do Bion, o que do Winnicott, né? Muito Não sei. interessante, Uhum. muito. É. Assim, é uma coisa sabida por todos vocês, mas só para a gente reorganizar na mente, Organizar, né? sim. Uhum. Eu acho muito interessante isso. Por quê, não é? É. Porque eu fico pensando assim, não é? Parabéns, que você consegue trazer de uma forma assim bastante coloquial conceitos profundos e bastante densos de uma forma que a gente vai captando, tanto do ponto de vista conceitual como também vivencial e Uhum. na experiência emocional, certo? Uhum. Assim, com muita naturalidade das coisas que são muito profundamente sérias, né? A respeito das regras, do número de sessões, de toda essa questão da reformulação que ele faz, não é? Da linguagem, da escuta. E aí você vai deixando a gente com uma ideia, que eu acho que por isso que eu acho que é interessante você trazer esses modelos que ele Uhum. foi criando, porque você traz assim uma ideia do Ogden que a gente poderia pensar que ele tem uma escuta de uma polifonia teórica, você não acha? Ele vai Com ouvir, certeza, com certeza. interessantíssimo você trazer. O que É. é que ele ouviu, né, de todas essas das matrizes de vários autores e principalmente dos precursores, né? Freud, Klein, Bion, mas não é? Também o Winnicott. E eu acho que esses modelos, eu acho interessante você fazer um apanhado. Eu vou fazer e vou falar também uma outra coisa. Deixa eu pegar um. Eu vou falar dos precursores, o que foi importante para ele, e depois eu vou falar sobre esse livro aqui dele, as leituras criativas, né? Que se chama Ensaios sobre Obras Analíticas Seminais. Então, nesse livro, ele pegou determinados artigos que ele fala que mudaram a vida dele, né? Que ao ler, fez uma diferença absoluta e total. Vou começar por aqui. Então, o primeiro que ele fala nesse livro foi o Luto e Melancolia de Freud, né? Então, ele faz todo um estudo desse artigo e ele convida o leitor a fazer também. Ele fala, você vai completando aquilo que você lê, você vai associando, né? Então, ele fala de artigos que ele não poderia jamais ter deixado de ler. É Luto e Melancolia, e depois o da Susan Isaac sobre a fantasia, o Ferben, do Winnicott, ele pega o artigo de 1945, o desenvolvimento emocional primitivo, depois ele pega o Bion, e o Bion ele coloca elementos de estilo psicanalíticos, ele fala tanto dos seminários clínicos, como ele fala da obra em si do Bion. Então, ele vai falar o que o Bion escreveu na década de 40, de 50 e de 60, né? E de 70 também, essas 4 décadas. Depois, ele fala do Lohenwald, que eu acho que foi esse autor que a Elaine escreveu, né, também, que ela fez um trabalho muito lindo.
E depois do autor, o Harold Searles, Amor Edípico na Contratransferência e Identificação Inconsciente. Esse livro é muito bom mesmo. E é interessante uma coisa no Ogden, né? Porque ele fala tanto no espontâneo de cada analista, naquilo que a pessoa tem que ser, para não repetir, para não copiar modelo, mas isso depois de ser assim, um exemplar estudioso, né? Tá certo? Então, olha, a gente pode pegar assim, o que foi muito importante na teoria do Freud para ele. Primeiro, claro, a noção de inconsciente, né? Que para você se dizer analista, você tem que, em primeiro lugar, acreditar que há vida inconsciente, né? Depois, a outra coisa, a dualidade instintual, né? Que tem o instinto de vida e de morte. Depois, outra coisa foi a questão da metapsicologia, que o Freud nos ensinou que qualquer evento da vida psíquica você pode analisar pelos prismas topográfico, dinâmico e econômico, tá certo? Então, toda a análise que a gente faz, por exemplo, que a mente se compõe de id, ego, superego, que ela existe por forças de um dinamismo, força dos instintos, que possuem uma origem orgânica e que são representadas mentalmente por imagens ou ideias dotadas de carga efetiva, que são as catexias, né? Então, que permite você fazer esse par da projeção, da introjeção. E depois, do ponto de vista econômico, que é proposto que o aparelho mental ele pode fazer qualquer represamento de energia para manter o mais baixo possível o montante total das excitações e que a mente é regida por princípios, né? Que tem a questão econômica de gastar menos energia possível e buscar o prazer, evitar a dor e o princípio da realidade. O aparelho aprende a adiar o prazer e a tolerar situações de dor. Aprende a adiar o prazer para depois ter uma coisa mais efetiva, né? Então, essa é a abordagem metapsicológica que dá a possibilidade de você analisar várias coisas. E é claro, depois também os livros de técnica, né? Os casos clínicos, tal. Aí vem a Melanie Klein, né? O que foi muito importante para a contribuição que ela deu é que a Melanie Klein, ela organizou em torno de si uma verdadeira escola de psicanálise. Foi assim a escola de psicanálise que foi mais frutífera, né? Porque os kleinianos, os pós-kleinianos, os novos kleinianos, que é uma escola que vai seguindo de gerações, né? Então, a grande contribuição dela é dela ter dito que, brincando, a criança expressa de forma simbólica as fantasias inconscientes, sem levar em conta a ordem cronológica de aparecimento. Pode-se dizer que ela foi pioneira, criando uma técnica própria da psicanálise com crianças. Ela postulou a existência de um ego imaturo, rudimentar, já no recém-nascido.
ela, pegando a influência do Freud, ela fala da pulsão de morte, que é inata e presente desde o início da vida, sob a forma de ataques invejosos e sádicos destrutivos contra o seio que alimenta. Então, vocês vão lembrar que a inveja, ela sempre ataca o que é bom. A inveja é dirigida àquilo que é bom, é isso que dá raiva e que a criança tenta destruir, né? E essas pulsões de morte agindo dentro da mente promovem uma terrível angústia de aniquilamento. E que a Melanie Klein falava que só era atenuada dentro da análise se você interpretasse esse desejo de destruição da criança. O bebê já começa a lançar mão de mecanismos de defesa para lidar com essa angústia, e ele usa negação onipotente, dissociação, identificação projetiva, introjetiva, idealização. Ela concebeu a mente como um universo de objetos internos que se relacionam entre si e fazem as fantasias inconscientes, construindo o que ela chamou de realidade psíquica, que é o mundo interno, né? Além dos objetos totais, ela concebeu também os objetos parciais, que aparecem na posição esquizoparanoide, postulou uma cisão entre objeto bom e objeto mau, e entre as pulsões, as construtivas e as destrutivas, concebeu o conceito de posições, né? E as suas concepções acerca dos mecanismos arcaicos do desenvolvimento emocional primitivo. E daí isso possibilitou muito a análise com os psicóticos, porque ela estudou muito essa questão primitiva, né? E também outra coisa que ela estudou muito, muito próprio da teoria dela, a questão da reparação, né? Então, um mecanismo que a pessoa pode lançar a mão quando ela se impacienta, imaginando que ela tenha destruído algo bom, ela tem a capacidade de reparar. A reparação é usada somente naquilo que o sujeito acha que vale a pena reconstruir, né? Então, os seguidores assim muito importantes dela, Paula Haim, John Riviere, a Susan Isaacs, Hannah Siegel, Rosenfeld, Meltzer e Bill e Winnicott. Eu tenho a sensação que eu estou falando coisas que vocês estão cansadas de saber, mas nós estamos só organizando o pensamento, né? Aí, do Bion, né, o que foi importantíssimo para o Thomas Ogden? As observações dos mecanismos psicóticos, né, tal como já postulava Melanie Klein, e que estavam subjacentes na dinâmica do trabalho em grupo, né? Mas ele se interessou muito pelo estado psicótico dos pacientes e depois também a questão da teoria do conhecimento, que começou com a ideia da Melanie Klein do instinto epistemofílico, e depois o Bion desenvolveu enormemente, né? E as questões assim do conceito de continente contido, dos vínculos L, H e K, amor, ódio, conhecimento, a dor psíquica, as transformações, né?
a questão das condições mínimas necessárias que um psicanalista tem que ter, por exemplo, a capacidade negativa, a intuição, a continência, a paciência, a empatia, tudo isso muito estudado pelo Bion, né? A visão binocular. E depois do Winnicott, né, que ele é um admirador e aprendiz, confesso, né? Primeiro, essa questão que a gente falou da entidade mãe e bebê, desse amálgama que para ele é fundamental, a questão da capacidade de estar só, a criança poder brincar estando perto da mãe, a mãe como ambiente, fornecendo essa sustentação para a criança, né? A capacidade da criança ficar só quando a mãe está presente, de tal modo que cada uma delas está ocupada nos seus afazeres particulares e privativos, porém uma invisível e recíproca confiança básica que as mantém unidas, né? Aí a teoria da relação paterno-filial, onde mais claramente define o papel da mãe na teoria do desenvolvimento emocional do filho e descreve o estado psicológico da preocupação materno-primária, desenvolve as funções da mãe como ego auxiliar, como uma função de holding, né? E depois, as questões de deformação do ego em termos de verdadeiro e falso self, e também o papel do espelho da mãe e da família, a questão das falhas ambientais precoces, que são repetitivas, forma no sujeito um congelamento da situação do fracasso, e também todo o estudo, né, do uso de um objeto, que ele fala que o analista ser feito de um objeto para o paciente poder usar um objeto transicional que o levaria a uma possibilidade de desenvolvimento. E a ideia de que a transferência é considerada por ele como uma réplica do laço materno, de modo que ele não respeitava muito a neutralidade, esse é o Winnicott, né? Nem a duração das sessões, e não hesitava em manter relações sociais com alguns pacientes, né? Mas aí precisa ser tipo gênio para poder fazer essas coisas, né? Então, vocês veem, né, que tem essa questão que a gente falou, né? Tem a influência dos que vieram antes, né? E tem a enorme influência dos contemporâneos, que tá aí à disposição para a gente poder estudar e aprender, né? Eu levantei a mão, pode falar, se tem gente na fila por aí, como é que tá? Pode falar. Então, Cibele, muito legal, viu? A sua participação, muito legal, e falou coisas muito legais. Primeiro, a questão da leitura, quando a gente lê um livro que está sendo criado, né? Na verdade, você cria aquele livro na experiência sua, né? Isso é muito legal, né? E me lembrei de um poema em inglês que diz mais ou menos assim: eu não vivo para as suas expectativas, você não vive para as minhas expectativas, mas se algum dia a gente puder se encontrar, isso será maravilhoso.
Quer dizer, a Ah, questão que da... lindo, é. É, a É. questão da experiência a dois ali que você traz, que o Ogden traz, de uma soltura do analista no encontro, né? Mas eu acho que tem um ponto que eu achei importantíssimo não perder, que você trouxe, que é com muita leitura e muita experiência pessoal, talvez muita análise, né? E que é assim, mais ou menos assim, o exemplo que me ocorreu, por exemplo, a pessoa quer ser pintora, mas se ela não tiver técnica, ela não faz nada com a tinta É. e com a tela. Precisa de muita técnica, muita técnica. E aí, com muita técnica, você pode ter liberdade de fazer qualquer coisa, né? Então, isso é sensacional, essa ideia, né? Sensacional. Eu não conheço muito o Ogden, mas pelo que você falou, me veio, não sei se é a citação dele ou de quem é, agora não consigo lembrar, se a psicanálise é ciência ou se é arte, porque E é é uma experiência arte? muito... você é arte, É, né? é. Porque eu não sei quem citou, agora não estou lembrando, porque é uma complexidade incrível, né? Você tem uma experiência como você traz, que deve ser aproximada da sua, com o Ogden também, da sua própria vivência como analista. Isso é muito complexo, não é assim, É. né? Sair fazendo, né? É. Obrigado, Sibeli. Obrigada a você pelos seus comentários. Eu acho que é ele sim que fala sobre isso. Depois eu vou procurar e a hora que eu achar eu falo. Eu acho que é nesse livro aqui que ele fala da questão da psicanálise e a arte, sabe? E é um assunto que nos interessa de perto, né? Assim. E é interessante, Sibeli, quando você falou bastante da questão da dialética, né? É. Essa coisa da intersubjetividade, da dialética entre analista e analisando, da dialética sujeito-objeto, que é o tempo todo essa conversa que ele faz com todos os autores, nessa intersubjetividade também dele com os autores, né? E eu fiquei pensando também numa dialética intersubjetiva interna, nossa conosco mesmo, das nossas áreas, por exemplo, se for pegar no modelo assim kleiniano, entre aquilo que é posição esquizoparanoide, aquilo que é depressiva, aquilo que é desorganizado dentro da gente, aquilo que é organizado, né? Aquilo que é psicótico, aquilo que é mais neurótico, aquilo que é um paradoxo, estou junto, estou separado, essa coisa toda dessa dinâmica entre uma intersubjetividade interna que a própria análise vai nos ajudar a desenvolver, não é? Achei interessante esse aspecto que se traz também. Uhum. Viu? Muito rica a apresentação. Parabéns outra vez. Então, né, Elza, porque mesmo de poder aproveitar esse aspecto, né, assim, que a gente até poderia chamar de autoanálise, alguma coisa assim, você desenvolve essa possibilidade e ter essa condição. Porque, até aproveitando a sua fala, a gente poder dizer o seguinte: uma das coisas que o ser humano mais tem medo é de encontrar com ele mesmo, né? É uma condição que você vai tentando, porque muitas pessoas às vezes não vão na análise e tudo, porque dá medo, né? Dá medo de chegar perto. Então, a Elza trouxe como uma condição que pode favorecer muito o desenvolvimento, você pode ter pensamentos muito importantes. E é uma condição que você adquire, né, de poder ter isso daí, porque a princípio dá muito medo da turbulência que causa. A gente tem medo dos encontros internos e externos, né? E são paradoxos, né? Porque ao mesmo tempo que você quer tanto, você precisa, você quer se entender,
também é a coisa que mais dá medo. Né? Não é isso que o Bion fala, que num primeiro encontro, se as duas pessoas não estiverem em pânico, algo de errado está acontecendo. Eu posso falar uma coisinha que me ocorreu aí com a sua fala, Sibeli. Eu estive uma vez numa reunião lá em São Paulo, que participou aquele maestro Walter Lourenção, e, e ele dizia que ele era professor de piano de muita gente por muito tempo, muito tempo. E mais de 10 anos as pessoas treinavam horas de técnica, horas de técnica. Mas É, ele dizia que o maior desafio era, depois desse estudo todo, se a pessoa vai conseguir tocar do jeito dela. Eu achei essa observação fantástica. exato, exato, né? E é o que a gente fala em relação à formação do analista, né? Se ele vai conseguir ser ele mesmo, né? Isso. O Ogden fala muito, ele usa muito essa expressão, que eu acho que ele até pegou de um paciente que falava assim para a mãe: você, para mim, está sendo só uma mãe, querendo dizer assim. Sabe quando a mãe está fazendo o papel de mãe, assim, você está falando as palavras certas, tal? Ele fala, eu quero mais do que isso, né? Ou então você está sendo só meu analista, né? A pessoa falando certinho, vamos, né? Dá mais aí, né? É. E o pianista, tanto é que marca, às vezes, um pianista pela maneira muito própria que ele tem, né? Isso. Da Isso. interpretação, né? Eu comecei a falar alguma coisa. Ah, tá. Uhum. Oi, Sibeli, saudade das suas aulas. Eu É, só queria, na verdade, assim, falar que quando eu li, né, o texto da vitalidade, desvitalização na clínica psicanalítica, aquilo mudou a minha mente, assim, sabe? Como se tivesse virado uma chave. Porque eu sinto, assim, que quando a gente vai realmente, né, se autorizando a estar na clínica, a gente vai estudando também e a gente vai se apegando, como você diz, a isso que é a transmissão da psicanálise. é, E até então, a gente tem a questão que a gente ouve muito, né, trabalha muito também, da experiência emocional. Mas eu senti com esse texto assim que o Ogden ele como que autorizou, ou como que ele liberou a gente estar, né? Não só a partir da é, identificação projetiva ou da contratransferência ou do que essa experiência emocional significa, mas a nossa vida enquanto uma totalidade mesmo, né? Um sujeito que está ali vivo, acordado, querendo fazer duplo, o que isso significa? Eu senti assim, principalmente porque nesse texto ele dá alguns exemplos que ele fala de coisas muito humanas, que a gente sente e sente assim sempre de um jeito muito perseguido, né? Que é sono, que é raiva, que é tipo, meu Deus, eu vou atender aquela pessoa. E ele, assim, para mim foi um clarão tão grande que quando eu conheci o Ogden, eu falava tanto dele que meus alunos do quinto ano, eles me deram uma camiseta de presente escrita Eu Amo o Ogden, atrás, assim, do meu aniversário. Porque eu fiquei encantada, assim, eu fiz muita questão de estar aqui hoje para te ouvir, porque, assim, para mim ele foi transformador mesmo. Obrigada, tá? é. É muito importante você falar isso, né, Carla? Assim, porque realmente, assim, é um autor que você cria uma situação intersubjetiva com ele, né? Naturalmente com as ideias dele, né? E você passa mesmo a interagir, pensar. É claro que com os outros autores também acontece isso, né? Por exemplo, imagina se você for se recordar quando você começou a estudar mais profundamente o Freud e entender as coisas, né? Ou quando tem um momento, eu vou falar uma coisa que acho que todo mundo passou por isso. A primeira vez que eu li um texto da Melanie Klein, eu fiquei tão desconcertada, porque eu falava, gente, eu não estou entendendo nada, que coisa mais. Nossa, mas e a gente tem que gostar disso? Uma coisa muito difícil, né?
muito, muito estranha, né? E aí, uma vez eu li na introdução de um livro organizado pelo Fábio Herman, que eu adorei, aquilo me pôs no lugar, porque ele falou assim: a primeira vez que você lê Melanie Klein, você fica muito perturbado. E daí tem hora que dá raiva dela, né, das coisas que ela escreve. Imagine de onde tirou isso, e tal. Ele fala, de repente, você começa a ver que o seu vizinho faz o que ela descreveu. Entende? Então, daí você começa a perceber que ela está descrevendo as coisas bizarras que tem no ser humano. Não é que ela escreveu, que ela inventou aquilo, ela observou, né? Então, daí você começa a compreender melhor. Mas a gente tem uma transferência muito intensa com os autores, com o Bion, com o Winnicott, não é? Tem uma época que você só lê aquilo, né? E porque, sim, é transformador mesmo, né? Mas essa camiseta aí eu também podia ganhar uma, viu, cara? Olha, eu também quero uma, Não Carla. é? Porque, a Heloísa também, eu sei. Sim. O Helder também. Tudo de camiseta igual. É. Ogden transformou minha vida. A partir do momento que eu ouvi de você lá atrás algo, né, sobre o Ogden, e eu acho que foi naquele primeiro texto, A Arte da Psicanálise, né? Aí, a partir dali, foi só adquirindo os livros dele, estudando. Estou aí, estamos aí. Vamos ver o que que dá, né, Sibeli? Não, já deu, já deu. Porque a Tinha Heloísa está bastante. escrevendo sobre, né, a teoria do Ogden, o TCC dela, que ela está indo muito bem, Obrigada. né? Muito bem mesmo. Agradeço. Mas você vê, é isso, né? É com muita leitura, muito esforço, né? Não é só gostar e ficar aquela coisa assim superficial, né? São horas, né, de estudo. Bom, está muito bom, né? Mas a gente vai ter que encerrar. Sibeli, eu fiquei tão feliz porque eu achei assim que nesse encontro você fez uma síntese, né? Eu acho que a gente foi brindado aí no final com essa síntese que você fez dos autores, né? E a gente vem trabalhando a escuta, até você que esteve com a gente em março para falar da escuta em Freud, né? A gente veio caminhando, chegou até aqui nesse semestre que vem tem mais, mas eu gostei muito, né? Queria agradecer demais a sua generosidade e como alguns colegas colocaram, né? O modo como você transmite a psicanálise, conceitos tão complexos, né? Você vai trazendo de um jeito assim ah, muito claro para a gente, né? Uhum. Com delicadeza e, enfim, muitíssimo obrigada, viu? Acho que foi assim, muita generosidade assim da sua parte, né? Uhum. E eu acho que salta aos olhos o seu amor à psicanálise, né? E acho que Então, eu fiquei contente, assim, sabe, de voltar aqui, né? Porque a gente fala assim, e mesmo dia que eu fui lá em Bauru, Elza, eu gostei tanto, sabe? De estar lá com vocês, eu sempre gosto, né? Mas Nós, nós também gostamos muito de você aqui. Todas as vezes que eu usei, é, mas olha, e você veio falar sobre Ogden aqui conosco também, né? Foi muito bom, muito, sempre muito elogiado. Essa arte amorosa da psicanálise da Cibele, né, Cida? Então, isso realmente é assim, é que é amoroso, assim, que a gente sente gratidão, né? Eu acho que vocês também
mas eu me sinto altamente beneficiada pela psicanálise. Então, a gente fala de uma coisa que a gente acredita, né? Então, é um prazer mesmo falar, sabe? Assim, de citar as coisas que tem, como que ajudam, que ideias boas que existem, né? A gente tem que ir atrás disso, né? É muita coisa boa mesmo e ajuda muito na clínica, né? Enormemente. Não dá para ficar sem, né? O suporte que as teorias nos dão, né? Viu? Bom, Eu quero então, te dar os parabéns também, Cida, viu? Você sempre muito jeitosamente amorosa, assim, profundamente engajada na psicanálise, nessa coordenação tão assim gostosa que você vai falando, viu? Parabéns também, tá? obrigada, Elza. A gente tem um grupo de trabalho muito bom. E a Cibele está sempre junto com a gente também, né? Então, até minhas colegas estão aqui, olha. Cacilda, É. Ângela, né? Quem mais? Aí as Ângela, meninas, a Júlia, Cacilda, Carol, né? A Nete, Fátima, que quando pode estar junto com a gente também, né? A Nete, enfim. e Então, é um grupo que está firme aí. Vive aí, né? Eu É, vejo, é verdade, estão todos de parabéns, uma delícia estar com vocês. e obrigada também pela sua presença, pela presença de todos, viu? A gente fica muito feliz de ver todo mundo assim tão interessado, tão envolvido, né? Depois de um dia de trabalho aí, todo mundo aqui fazendo essa participação toda, né? E eu queria só aproveitar para dar um recado. No dia 30 de junho, nós vamos ter uma reunião administrativa com os terapeutas do SOI. Depois nós vamos enviar isso, tá? Estou aproveitando aqui, porque eu sei que tem muitos aqui, né? E a Cibele também vai estar com a gente nessa reunião, como ela esteve na primeira reunião do ano, tá? Uhum, E no uhum. semestre que vem a gente continua com o nosso tema, né? E outros colegas vão estar aqui com a gente, né? Colaborando e trazendo coisas muito interessantes para a gente É, também, né? é. Ô, Cida, eu queria também pedir licença e falar, estou vendo o pessoal aqui da Comissão de Cultura, aí se vocês puderem falar um pouco do que vai ter sábado, né, Luiz Fernando, que Claro, vai ser tão bacana. por favor, sim. Já foi Posso, amplamente divulgado, é, mas... posso falar um pouquinho. É a Maria Luísa Salomão, que é nossa colega, tem formação pela Sociedade de São Paulo e também mora em Franca, né? E ela também faz um trabalho com literatura em Franca, e ela vai, então, comentar sobre Grande Sertão Veredas, que está fazendo 65 anos de lançamento, e o tema que ela escolheu é o amor. E ela vai falar esse tema a partir do Riobaldo e as 3 mulheres que existem na vida do Riobaldo, né? Então é isso. E ela vai falar, ela vai ler, vai ser uma experiência que vai ser assim vivida, né? Nessa, como a gente estava falando hoje, alguma coisa que vai acontecer, a gente vai ter uma experiência emocional, É, né? Então é, é isso o que vai acontecer no próximo sábado, 17 horas. Acho que é isso. muito bom, Muito É. bom. muito bom. Muito bom mesmo. E a Maria É. Luísa vai estar com a gente no próximo semestre também, aqui com a gente, na nossa Ah, reunião científica, legal, né? legal. Cacilda, agradecer você também, viu, minha amiga? Eu, eu fui falando, todo mundo foi olhando na tela, mas você está aqui no meu coração, viu? Eu sei. Obrigada, Cida. Obrigada. Bom, É. então é isso, viu? Agradecer de novo a presença de todos e boa noite para todos, né? E Obrigado, vamos sonhar com tudo isso Obrigada, muito obrigado, obrigada. obrigado. Obrigada a Boa noite. você. Boa Obrigado. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.